Esse garoto era o bastardo de uma família real. Desde criança, Johan era espancado pelos próprios irmãos por ser fraco. Foi então que ele aprendeu que a única pessoa em quem podia confiar era ele mesmo. Depois de reencarnar no corpo de um príncipe bastardo, tomou uma decisão: se tornar um bodybuilder. Ele treinava correndo quilômetros, consumindo quantidades absurdas de proteína e praticando artes marciais todos os dias. Após anos de treinamento brutal, ele se tornou um monstro. Era capaz de atravessar árvores com socos e derrubar florestas inteiras. A cada treino, sua força esmagadora continuava crescendo sem limites. Esse mundo é um lugar onde o sangue dos fracos é derramado e os fortes o bebem. Uma criatura caminha por uma floresta escura. Ela para e começa a pastar algumas folhas. Escondida entre os arbustos, um caçador observa. Aquilo é sua presa. Ele tenta manter a calma, lembrando do seu treinamento. Com o arco tensionado, prepara o disparo. Mas no momento em que solta a flecha, o arco se quebra. O som repentino assusta o animal. Seu companheiro grita por Lord Johan e exige saber por que ele quebrou o arco em vez de capturar a presa. Johan responde que o arco era fraco demais, mas o homem rebate dizendo que o comprou há apenas uma semana. Ele questiona por que um nobre como Johan insiste em ser caçador, sugerindo que ele deveria ter aprendido esgrima. O jovem nobre permanece em silêncio. Ele explica que esgrima não dá dinheiro até você ser contratado e sugere que sigam em frente. Ele precisa de dinheiro para sobreviver nesse mundo podre. Seu nome é Johan Eitz, mas antes ele era King Johan. Ele reencarnou nesse mundo após um acidente. Apesar de ter nascido nobre, está no nível mais baixo da hierarquia da família e não tem chance alguma de herdar nada. De repente, seu companheiro o interrompe. À frente, há uma matilha de lobos. O homem dispara uma flecha perto de um deles, fazendo o grupo se dispersar. Johan observa em silêncio. O mundo em que ele reencarnou é uma era medieval extremamente realista. Eles encontram um monte de corpos. O jovem comenta que nem mesmo na morte há descanso. Seu companheiro pergunta se podem ser do vilarejo deles. Johan diz que é difícil saber, mas uma coisa é certa: os fracos são apenas presas para os fortes. E para não se tornar uma presa, ele precisa de dinheiro. Quando chegou a esse mundo, esperava despertar uma habilidade incrível. Ao perceber que isso não existia, mudou seu objetivo. Esse objetivo é dinheiro. Com dinheiro, ele pode sair desse território e fazer qualquer coisa, virar comerciante ou até um fazendeiro livre. Enquanto pensa, seu companheiro o chama para ver algo: uma erva medicinal chamada grama do pequeno demônio, rara e excelente para estancar sangramentos. Johan imediatamente a pega. Deve valer caro. De repente, ele vê uma bolsa de ervas no chão e acha que o companheiro deixou cair, mas o homem diz que não é dele. Johan estranha, já que ninguém vai tão fundo na floresta. O caçador mais velho então percebe algo. Um som repentino ecoa pela mata. Alguém está correndo desesperadamente por ajuda. O latido dos lobos se aproxima. Logo, encontra uma criança encurralada em uma árvore por uma matilha. O companheiro reconhece. É Del, filha de Robert. Os lobos se aproximam. Joseph avisa que são muitos para lutar sozinho e sugere recuar, mas Johan avança. Ele diz que vai distraí-los para que Joseph salve a garota. Joseph fica em choque. Não acredita que Johan está se oferecendo como isca por uma simples plebeia. Johan, porém, vê outra coisa: uma mina de ouro. Ele conta pelo menos 10 lobos. Se vender todas as peles, vai ganhar uma fortuna. Então grita para suas fontes de dinheiro esperarem. Ele puxa a espada, mas seu companheiro critica sua técnica desajeitada. Os lobos atacam. Um deles morde a lâmina e a espada se despedaça. Outro ataca pelo lado. Em segundos, Johan está cercado. Enquanto isso, na Vila Baltrode, a família Eitz faz uma inspeção. Lord Gessen despreza completamente Johan, dizendo que não se importa se ele morrer como a mãe. Mas tudo muda quando ele vê marcas de socos perfeitamente cravadas em troncos de árvores, várias delas destruídas da mesma forma. De volta à floresta, Johan percebe que lutar com espada não é seu estilo. Ele joga um lobo para longe e provoca os outros. Agora, vai lutar do seu próprio jeito. Para sobreviver nesse mundo onde só os mais fortes vivem, ele precisa de dinheiro, e para isso precisa derrotar aquela matilha. Ele precisa de uma força esmagadora, capaz de superar os limites humanos. Com uma sequência de socos, ele avança. Os golpes acertam em cheio. Lobos são arremessados, esmagados, eliminados com precisão. Ele agarra um pelo pescoço e o finaliza com um único golpe. Joseph observa, paralisado. Não consegue acreditar naquela força. Johan fica entre os corpos e se pergunta quanto tudo aquilo vale. Ele aprendeu uma verdade dura: a vida nesse mundo não é fácil. Seus irmãos o chamavam de bastardo ilegítimo e o torturavam constantemente. Ninguém se importaria se ele morresse. Então, ele decidiu depender apenas de si mesmo. Com o conhecimento de sua vida passada como estudante moderno, ele tinha uma vantagem absurda. Usou ciência do exercício, treino de alta intensidade e nutrição avançada, até com alimentos que outros jogavam fora. Criou seu próprio método, treinou sem parar. Anos depois, os resultados apareceram. Seu corpo ficou cada vez mais forte.
até que, um dia, ele quebrou uma árvore inteira com um golpe. De volta ao presente, a luta terminou. Johan limpa as mãos e confirma que eliminou todos os lobos. Joseph resgata Del, que o abraça. O caçador o repreende por ser imprudente, mas admite que ficou impressionado com sua coragem. Já Johan só pensa em qual pele de lobo vai valer mais dinheiro. Ele pergunta o que Joseph disse, mas o homem responde que não foi nada. Johan então pergunta à garota se ela está bem. Ela agradece. De repente, a expressão dela muda. Uma criatura gigante surge das sombras. Eles se viram. O monstro encara diretamente Johan. Joseph grita que é impossível derrotá-lo. Seria necessário um exército inteiro. Mas Johan apenas pergunta se ele é o líder. Ele pede desculpas por ter matado os subordinados, explicando que peles de lobo vendem bem. O monstro rosna. Johan percebe. Agora ele é a presa. A criatura avança para atacar. Johan segura uma pedra e diz, calmamente, não importa o que seja, a pele dele vai valer ainda mais. Ele acertou a cabeça da criatura com a pedra. O monstro recuou por causa do golpe. Johan reclamou por ter arranhado a pele, lamentando que o preço agora cairia. A criatura o encarou com fúria e soltou um uivo que ecoou por toda a floresta. O som afetou todos ao redor, que imediatamente taparam os ouvidos. Johan também reagiu ao som estridente e se perguntou o que era aquilo. Ele percebeu que sua força estava sendo drenada. De repente, uma batalha feroz explodiu na clareira. Johan caiu no chão, completamente desorientado. Ao se levantar, tentou entender o que havia acontecido. Olhou ao redor, procurando o monstro, mas ele havia desaparecido. Ele encontrou Joseph e Del caídos no chão. Ao se aproximar, percebeu que estavam vivos. Colocou Joseph nas costas e disse que precisavam sair dali antes que outros monstros aparecessem. Enquanto se afastava, lamentava não ter conseguido levar as peles de lobo que tanto queria. A noite seguia silenciosa na floresta. Ao se aproximar da vila, notou que ainda estava toda iluminada. Pensou que todos deviam estar procurando Del, tentando ganhar pontos com o pai dela. Por um momento, imaginou seu próprio pai o nomeando sucessor por derrotar uma matilha de lobos, mas logo descartou a ideia. No mínimo, esperava conseguir um cargo na guarda para não precisar se preocupar com comida. De repente, ele parou. Uma tocha iluminava o caminho à frente. Era a comitiva de inspeção de seu pai, bloqueando sua passagem. Johan não entendeu o que estava acontecendo. Philip Yates gritou seu nome, exigindo saber por que ele havia faltado à inspeção. Nesse momento, Johan percebeu. Ele tinha esquecido completamente. Gezen Yates se aproximou a cavalo, chamando-o de bastardo imaturo. Desceu do cavalo e avançou. Segurando Del desacordada, Johan tentou explicar, mas Gezen o mandou calar a boca. Ele ergueu o machado. Disse que esmagaria o crânio de Johan por ousar ignorá-lo. O jovem ficou em silêncio por um instante. Então ergueu o olhar. Johan declarou que não faltou de propósito. Estava salvando pessoas na floresta. Um homem da multidão correu até eles ao reconhecer Del. Abraçou a filha, emocionado, dizendo que a procurou por toda parte. Johan então explicou que ela estava cercada por lobos e que ele os derrotou. Diante de todos, afirmou que mesmo tendo perdido a inspeção, cumpriu seu dever como filho de uma casa de cavaleiros. Ele se curvou, pedindo desculpas e prometendo continuar protegendo o território. E ainda sugeriu que seu pai o nomeasse capitão da guarda. Ele até sorriu, achando que sua autopromoção tinha sido perfeita. Gezen duvidou da história e exigiu ver os corpos como prova. Johan insistiu que não mentia e ainda mencionou o grande lobo negro. A multidão reagiu. Gezen ficou furioso, acusando-o de mentir e ameaçando arrancar sua boca. Johan então pediu um duelo para provar sua força. Sem outra escolha, virou-se. Gezen aceitou com um sorriso cruel. Ordenou que Johan levantasse a espada. Johan hesitou e então percebeu. Seu pai nunca o ensinou a lutar com armas. Os dois ficaram frente a frente. Gezen mandou que ele sacasse a espada, mas Johan mostrou apenas o punho quebrado. Então, Philip foi ordenado a emprestar a dele. Ao entregar, disse para Johan implorar por perdão. Era a única forma de sobreviver. Johan recusou. Disse que não fez nada de errado e que um homem não foge. Ele empurrou o irmão, segurou a espada e se preparou. Gezen ajustou o capacete. O duelo começou. Johan avançou com tudo. Seu golpe colidiu diretamente com o machado de Gezen e a espada se quebrou no impacto. Um fragmento voou e atingiu sua cabeça. Gezen recuou, mas logo avançou novamente, chamando-o de parasita. Johan mal conseguiu se manter de pé. Gezen continuou atacando, gritando que nunca o ensinou porque ele era inútil, que jamais o superaria, que aquelas terras eram dele, e nem o imperador poderia tirá-las. O sangue escorria pelo rosto de Johan, entrando em seus olhos. O golpe final veio. Johan bloqueou com o punho da espada, que começou a rachar, até se despedaçar completamente. Ele olhou para o pai e admitiu derrota. Ajoelhou-se, cercado pelos pedaços da espada. Gezen se aproximou e disse para ele conhecer o seu lugar. Ameaçou matá-lo da próxima vez e foi embora, deixando-o sozinho na arena. A multidão se aproximou. Mais tarde, em uma igreja, um sacerdote dizia que aquilo foi injusto. Johan, com a cabeça enfaixada, pediu para ele falar mais baixo, mas o padre insistiu. Disse ser do Vaticano e criticou Gezen por tratar o próprio filho daquela forma. Johan respondeu que estava vivo, então estava tudo bem, mas, sozinho, admitiu que, mesmo sem treino com espada, não imaginava ser tão fraco. O padre o consolou, dizendo que era natural. Gezen
Tezen era um guerreiro experiente e herdou técnicas da família. Contou até um rumor de que ele matou 300 soldados sozinho. Johann ficou impressionado e percebeu a importância da técnica. Comentou que achava que podia vencer, já que enfrentou um enorme lobo negro. O padre congelou, agarrou Johann e perguntou se aquilo era verdade. Johann confirmou. Joseph e Del também viram. O padre ficou alarmado. Disse que lobos negros são considerados um tabu, um presságio de morte. Histórias antigas dizem que trazem sangue e destruição. Johann não acreditava nisso, mas cogitou que talvez o encontro tivesse influenciado seu duelo. O padre tentou tranquilizá-lo, dizendo que eram apenas lendas. Talvez Deus estivesse ajudando Johann por ele ser uma boa pessoa. Disse que ele colocava os outros acima de si mesmo. Johann apenas sorriu, questionando isso em silêncio. A cena então muda para outra região. Na baronia de Britz, próxima às terras dos Yates, gritos de desespero ecoam pela noite. Pessoas imploram por suas vidas. Uma mulher abraça seu filho, e ambos encontram um fim trágico. O sangue se espalha pela escuridão. Soldados comentam friamente: não importa fugir, todos vão morrer mesmo. Estão ali apenas pelo ouro. Diante de um grande portão em chamas, duas figuras se encontram. Um homem se ajoelha diante de Sir Karamov, informando que os mercenários terminaram o trabalho. Ele entrega o anel da família Britz. Karamov repete o nome com desprezo. Diz que esperava mais deles, mas não resistiram nem a 2 ataques. Então se apresenta, a espada do Império Sagrado e representante de Sua Majestade Imperial. Como coletora de selos, ela declara que irá punir todos os 9 corruptos, de acordo com a vontade do Imperador. Ela promete que todos que estiverem ao lado do Imperador serão recompensados com ouro e honra. Karamov aponta para a frente, ordenando que suas tropas matem, saqueiem e queimem tudo. Seu exército avança, declarando que o território dos Yates é o próximo. Em um campo de batalha, 2 figuras trocam golpes de espada. As lâminas colidem perigosamente perto do elmo de um guerreiro. Um cavaleiro em armadura completa bloqueia um ataque, enquanto seu oponente encapuzado contra-ataca. As espadas se prendem com força. Um movimento rápido arranca o elmo do guerreiro encapuzado. Sangue espirra na escuridão. O capacete vazio rola pelo chão de pedra, revelando o rosto ensanguentado do homem. De repente, seus olhos se abrem. Johann se levanta bruscamente na cama, ofegante. Ele está sozinho no quarto. Leva a mão ao rosto, perguntando-se se foi apenas um sonho. Então percebe. Já teve o mesmo pesadelo por vários dias, desde que viu o lobo negro. Ele se lembra do aviso antigo. O lobo é um presságio de desgraça. Sua existência traz sangue e morte. Sacerdotes o chamavam de sinal da morte, mas Johann afasta esse pensamento. É só uma lenda. Ele não feriu o lobo, então se lembra. Ele realmente jogou uma pedra enorme nele. Afastando esses pensamentos inúteis, decide treinar. Ao entardecer, Johann treina sozinho em uma colina. Uma voz o chama de inútil. Ele se vira. 2 homens se aproximam, lembrando-o do aviso de seu pai para manter um perfil baixo. Eles o provocam, perguntando se cortar madeira o dia inteiro realmente o deixa mais forte. As provocações continuam. Dizem que quebrar troncos é um truque barato. Um deles zomba do sonho de Johann de entrar para a guarda, afirmando que o pai jamais escolheria lixo como ele. Finaliza dizendo que o pai só o usaria para esmagar sua cabeça e alimentar os porcos. Com um único soco, Johann destrói completamente o tronco à sua frente. Os 2 homens ficam em choque. Ele olha para o toco despedaçado, depois para eles, e os convida a se aproximarem e repetirem o que disseram. Eles recusam e fogem, gritando que vão contar tudo ao pai dele. Johann apenas observa, murmurando que são idiotas patéticos por não se preocuparem com o próprio futuro. Ele volta ao treino. Outra voz surge, confirmando que o que disseram é verdade. Philip aparece, dizendo que o pai não tem intenção alguma de dar um cargo a Johann. Ele responde que já suspeitava disso. Considerando que ainda não foi morto, poderia ser pior. Philip pergunta se ele está decepcionado. Johann responde que só vai precisar encontrar outra forma de sobreviver. Então Philip revela a verdade. O pai tem medo dele. Johann para o golpe no meio do ar. Philip explica que a força de Johann é uma ameaça. O pai quer filhos obedientes, como ele. Mas Johann vive por seus próprios princípios e acredita que um dia ele pode tomar tudo, assim como fez com o próprio pai no passado. Johann sorri, achando aquilo absurdo. Philip então manda um servo trazer algo. O homem abre um grande saco de pano. Dentro há um manto, uma espada longa e uma couraça. Philip diz que não é como o pai, não é tolo a ponto de descartar alguém capaz. Ele promete que, quando se tornar Lorde, fará Johann capitão da guarda. Pede que continue treinando e pare de arrumar problemas. Johann grita que nunca é ele quem começa. Philip vai embora, deixando-o sozinho. Johann olha para a armadura e percebe algo estranho. É exatamente a mesma do seu sonho. Ele se pergunta se usá-la significa que terá o mesmo destino, morrer da mesma forma. Mesmo assim, sente que pode superar isso. Sem provas, apenas instinto. De qualquer forma, se quiser vencer, vai precisar de equipamento. Ele veste a armadura e o manto, ajustando tudo ao corpo. Ao longe, uma risada ecoa enquanto o sol se põe. Em uma taverna, um homem insiste que está dizendo a verdade, enquanto o outro o acusa de mentir.
Ele conta como Ser Johan matou lobos e puxou a espada apenas para salvar Del e Joseph, chamando-o de verdadeiro exemplo de cavaleiro. Outros concordam que Johan é muito mais nobre que Lord Gessen. Uma figura encapuzada escuta tudo em silêncio. Outro homem comenta que Johan deveria ter arrancado a cabeça de Gessen naquele dia. Joseph entra na taverna e anuncia que vai pagar bebidas para todos. Ele levanta o copo, brindando a Ser Johan por salvar sua filha, Del. Um dos homens pergunta ao estranho encapuzado quem ele é. O homem apenas comenta que eles estavam falando mal do Lorde na frente de um completo desconhecido. Os aldeões se entreolham. O estranho diz que aquele lugar parece não temer nada e que achou a história interessante. Então exige que contem mais. Ele quer saber tudo sobre Johan Eitz. Enquanto isso, longe dali, Johan caminha pela vila durante a noite. Ele sonha acordado com a promessa de Philip de torná-lo capitão da guarda, acreditando que seu caminho dourado finalmente chegou. De repente, Ian para de andar e olha para o lado. Ele avista um homem bêbado sentado no chão. Decidindo que, como futuro capitão da guarda, não pode ignorar um cidadão, Ian se aproxima. Ele se oferece para levá-lo para casa, para que não pegue um resfriado. De repente, sente algo gelado contra o pescoço. Uma adaga é pressionada contra sua garganta. Ele olha para cima, tentando entender o que está acontecendo. Pensa se Giz enviou o assassino, mas logo descarta a ideia. Depois, considera a senhora da casa ou até mesmo Philip. Ele não consegue imaginar quem o enviou. Ian pergunta ao atacante o que ele quer. Supondo que seja por dinheiro, oferece tudo o que tem em troca de sua vida. Mas o homem encapuzado diz que já tem mais do que dinheiro suficiente. A figura o chama pelo nome e diz que fará uma pergunta. Ele o avisa. Se a resposta não o agradar, sua garganta será cortada ali mesmo. Yuan fica chocado com a condição, percebendo que uma resposta errada significa morte. Ele se recompõe, determinado a dar a resposta perfeita para sobreviver. O homem anuncia o início do interrogatório. Ian se prepara. O encapuzado comenta sobre o físico de Ian e pergunta se ele é realmente filho de Gassim. Ian fica surpreso com a pergunta. Diante da situação de vida ou morte, ele range os dentes, sem saber como responder. Finalmente, Yuan diz que às vezes um leão pode nascer da linhagem de um porco. A figura encapuzada permanece em silêncio. Yuan se pergunta se deu a resposta errada. O capuz do homem se move levemente. De repente, ele explode em gargalhadas. Diz que a resposta o agradou, mas se recusa a libertá-lo. A figura declara que Yuan agora pertence a ele. Ian não consegue entender o que isso significa. Aquele homem é Cagal, o maior assassino do Império e mestre dos venenos da Guilda Nasus. Ele aperfeiçoou sua esgrima através de inúmeras mortes, tornando-se conhecido como a Serpente Venenosa. Mas Cagal tinha um problema. Não conseguia encontrar um sucessor para herdar sua técnica. Procurou por toda parte, mas só encontrou pessoas incapazes de sucedê-lo. Alguns mostraram potencial, mas acabaram falhando. Um deles se recusou a aprender as habilidades de um assassino, preferindo a morte a manchar sua honra. Kagel concedeu seu desejo. Mais de 30 herdeiros de famílias nobres morreram em suas mãos. Impaciente, ele visitou a bruxa do Império. Uma voz o chama de Serpente Venenosa, aquele que concede mortes pacíficas a todos. A bruxa revela que o discípulo que ele procura está naquele castelo, um dos filhos daquele lorde. Cagal questiona se seu sucessor realmente poderia estar em um lugar tão esquecido. A bruxa oferece devolver seu dinheiro caso a profecia falhe. Ele aceita o acordo, decidindo confiar nela. Kagel queria acreditar, pois já havia desperdiçado anos demais e estava ficando sem tempo. Ainda assim, a dúvida o acompanhava ao entrar na propriedade. Observando o castelo, decidiu que mataria o garoto se não gostasse dele. De volta ao presente, Kagel se apresenta como mestre da Guilda Nasus e diz que Yuan se tornará seu sucessor. Ele lhe dá uma escolha: morrer por sua espada ou aprender sua esgrima. Esses são os únicos caminhos. Yuan fica sem palavras diante da proposta. Então ele grita, perguntando quanto precisa pagar para aprender. Kagel responde que não quer dinheiro, surpreendendo Yuan. Ele percebe que um mestre de guilda com habilidades incríveis irá treiná-lo de graça. Yuan segura Kagel, dizendo que esperou a vida inteira por alguém como ele. Mas Kagel o lembra de que sua esgrima é a de um assassino. Ele o avisa que apenas aprender essa técnica já o tornará uma desonra para qualquer família nobre. Ian grita que não se importa com honra ou vergonha e implora para ser ensinado. Kagel concorda, observando que um pirralho como ele é novidade. Ian o chama de mestre. Em seguida, pergunta se receberá uma mesada, já que Kagel disse ter muito dinheiro. Kagel o encara, concluindo que o garoto é realmente inacreditável. A cena muda para o castelo. Zenites, montado em seu cavalo, anuncia que a inspeção acabou e que ficará ausente por um tempo. Philip se despede e promete cuidar do castelo. Madame Itz então declara que, não importa o quanto lutem, aquele castelo será dela. Philip a chama de tola e afirma que será o próximo lorde do castelo. Jeon se vira, dizendo que está cansado dos dois e que façam o que quiserem. Dentro do castelo, Philip informa ao pai que Yuan ainda não voltou e pergunta o que devem fazer. Ele olha para o pai, mas Gaien ordena que não perca tempo com aquele pirralho. A morte dele não é problema deles. Philip pede desculpas ao pai. Ele se afasta, perguntando se onde Ian está e o que está fazendo. Enquanto isso,
Na floresta próxima ao castelo, Kagao diz que vai testar as habilidades de Yoan. Yoan pede uma espada emprestada, explicando que costuma quebrá-las com frequência. Kagao lhe entrega uma. Kagao o observa, achando o garoto imprudente e não gostando de nada nele. Ele saca sua própria espada, considera matá-lo ali mesmo e pergunta se está pronto. Yoan responde que sim. Com espadas em mãos, mestre e aprendiz se encaram na floresta. Kagao questiona a postura de Yan e decide que ele também deve morrer. Yoan pergunta se precisa usar esgrima ou se pode lutar como quiser. Kagao diz para lutar como preferir. Ele autoriza o uso de qualquer coisa, punhos, pedras ou lâminas. Yan segura a espada com força e libera um poder avassalador. Kagao o observa, enquanto fragmentos se despedaçam no ar. Naquele momento, ele finalmente entende. Todas as suas dúvidas eram completamente infundadas. Os olhos de Kagao se arregalam diante da revelação. Aquele garoto era monstruosamente forte. Yohan avança com um soco que cria uma imensa pressão no ar, surpreendendo Kagao. Kagao percebe que se aquele golpe acertar, seus pulmões e músculos serão esmagados. É como se ele não estivesse lutando contra um humano, mas contra um leão. Logo depois, a mão de Kagao repousa sobre o cabo de sua arma. A cena mostra uma luta intensa, onde seu mestre se move de forma imprevisível. Yohan tenta entender o padrão de movimento, sem saber se o ataque virá de cima ou de baixo. Então, a lâmina do mestre o atinge diretamente no rosto. Ele é arremessado ao chão pelo impacto. Seu mestre recua alguns passos, observando-o caído. Ele comenta que o atingiu com o lado plano da lâmina, e ainda assim Yohan não desmaiou. Chama isso de absurdo. O mestre afirma que se ele tivesse nascido 1000 anos atrás, teria sido chamado de herói lendário. Yohan agradece, mas Kagao o interrompe, dizendo que é uma fraqueza crítica. Desse jeito, ele vai morrer, não importa o que aconteça. Caído no chão, Yan pergunta o que ele quer dizer com isso. O mestre explica que Yan não consegue controlar sua própria força, e isso vai matá-lo. Yohan rebate dizendo que não está atacando a si mesmo. Kagao se prepara para o próximo movimento e o desafia a atacar novamente, já que está tão confiante. Ele propõe que, se Yan conseguir quebrar a espada dele em vez da própria, lhe dará ouro. O jovem avança, gritando para que ele cumpra sua promessa. Ele ataca com toda a sua força. As duas lâminas colidem com grande impacto, mas a espada de Yohan se despedaça em vários fragmentos. A força do recuo o empurra para trás. Yohan percebe que a situação é exatamente como na luta contra seu pai. Seu mestre pergunta se ele entendeu agora, afirmando que ele perdeu para a própria força. Ele o alerta. Se não aprender a controlar seu poder, vai morrer. Yohan tira um fragmento de sua roupa e pergunta se ele jogou aquilo de propósito. Yan afirma que agora entende. Ele vai aprender a controlar sua força para sobreviver, pois será o futuro capitão da guarda. Seu mestre explica que, se ele souber conter seu poder, algo como aquilo é possível. Então Kagao ataca usando a bainha da espada para demonstrar. A bainha corta a armadura com facilidade. Yohan fica perplexo ao perceber que sua armadura foi cortada apenas por uma bainha. O mestre pergunta se ele viu, explicando que, com controle, é possível cortar qualquer coisa, mesmo sem uma espada. Ele diz que nem consegue imaginar o quão poderoso Yan se tornará quando aprender a controlar sua força. Yohan escuta atentamente. Kagao declara que o treinamento vai começar, alertando que será difícil e que ele pode até morrer. Ele pergunta se o jovem está pronto. Com um sorriso, Yohan responde que sim. A cena muda para uma vila, com um castelo ao fundo. Yohan caminha pelas ruas. Depois de um tempo, ele aparece com o rosto machucado. Ele reflete que finalmente está aprendendo a se conter, mas se pergunta quando vai aprender a verdadeira esgrima. Yohan se vira ao ouvir um barulho, tentando entender o que é. Ele avista um grupo de soldados e se pergunta se são elfos. Ao se aproximar, pergunta quem são, mas um deles ordena que ele saia imediatamente da área restrita. Yohan aponta para o elfo e pergunta quem ele pensa que é para dar ordens. O soldado rebate perguntando quem Yohan pensa que é. Ele se apresenta como membro dos Logos de Akitin, mercenários de elite do Império. O jovem se anima ao ouvir que são mercenários e pergunta sobre o pagamento. Dois deles respondem que recebem 2 moedas de ouro por um único trabalho, um valor incomparável ao salário de um capitão da guarda. Um dos elfos comenta que o que importa é a habilidade, e Yohan concorda. Yan pensa que nunca viu moedas de ouro e considera mudar de profissão. Enquanto conversa, uma figura imponente se aproxima por trás. Um guerreiro em armadura completa para diante dele. Yohan sente uma presença esmagadora e, por instinto, leva a mão até a espada. Ele se prepara para sacá-la, mas para, suando, sem entender por que tentou puxar a arma. Um elfo aponta a espada para Yan, acusando-o de desrespeito por tentar sacar sua arma diante de Sir Karamov. Com um gesto, o guerreiro o interrompe, dizendo, tudo bem. Montado em seu cavalo, ele pergunta quem é Yohan. Yohan fica em silêncio por um momento. Cercado pelas espadas dos outros soldados, ele se apresenta como Yan da Casa Itz. O guerreiro leva a mão ao capacete e o remove, revelando ser Karamov, um cavaleiro da guarda imperial do Santo Império. Yan percebe que levou a mão à espada por puro instinto. Ele nunca sentiu algo assim antes, nem mesmo ao enfrentar o Lobo Negro ou quando seu pai tentou matá-lo. A intenção assassina é sufocante. É como ser uma presa diante de um predador implacável. Karamov simplesmente ordena que ele saia do caminho. Yan fica paralisado sob a pressão. Finalmente,
consegue se mover para o lado. Os elfos comentam o quanto Yuan parece assustado. Ao irem embora, um deles o alerta para tomar cuidado da próxima vez, se houver uma próxima. Durante a noite, em treinamento, Jane pergunta a Sir Karamov se está tudo bem deixá-lo ali. Karamov responde que não quer causar problemas em um dia como aquele, e acrescenta, ainda não. Enquanto Yuan observa o grupo entrando pelo portão, sozinho, ele se pergunta por que um cavaleiro do imperador estaria ali. Um homem corre ao ouvir que Sir Karamov chegou. Philip Yates atravessa os corredores apressado. Por que alguém tão importante viria até ali? Sem fôlego, ele se apresenta como o próximo Lord Yates e pergunta o motivo da visita. Madame Yates o interrompe. Ela elogia Karamov e apresenta seu filho John como o verdadeiro futuro Lorde. Continua dizendo que, se soubesse da existência dele antes, teria se casado mais tarde. Ela o convida para entrar no castelo. Karamov a ignora e continua andando. A Madame o chama, mas não recebe resposta. Ele deixa seu elmo de lado. Sentado no trono, Karamov pergunta onde está Gesson. A família Yates observa de baixo. Philip o repreende, dizendo que é inadequado se dirigir ao Lord Ges dessa forma, mas Madame Yates discorda. Como o maior cavaleiro do Império, ele pode fazer o que quiser. Ela diz que cuidará da recepção. Philip cerra os punhos. Ela está tentando aproveitar essa oportunidade para promover o próprio filho como o próximo Lorde. Karamov segura o cabo da espada e grita por silêncio. Ele ordena que todos saiam e exige álcool. Com a arma em mãos, declara que ficará no castelo aguardando a chegada de Gá. Durante a noite, Ian treina com seu mestre, bloqueando golpes. Ele se distrai ao lembrar da chegada de Karamov. Kaja o repreende e lança adagas, mandando que se concentre. O jovem desvia com a espada, mas uma lâmina raspa seu pescoço. Seu mestre o avisa que ele estaria morto se as adagas estivessem envenenadas. Por que não está se concentrando? Ian explica. Os cavaleiros do imperador chegaram à vila. Tem algo errado, continua. Esse é território da família Yates. Eles não deveriam poder fechar os portões e controlar a entrada assim. Kagal pergunta o que ele pode fazer a respeito, suspeito ou não. Ele descreve Karamov, cavaleiro direto do imperador, o guerreiro mais forte do continente, usando uma armadura lendária. Yuan pergunta se Karamov é mais forte que ele. O mestre fica em silêncio por um momento, então responde. Se tivesse que enfrentá-lo, fugiria sem hesitar. Kajal então se irrita e manda Yuan ficar quieto. Ele grita que ele é um idiota, que deveria saber seu lugar. Ele nem consegue controlar a própria força. Yuan apenas fecha os olhos por um instante. Então se levanta com a espada em mãos e diz que vai conseguir. Seu mestre suspira e o chama para o combate. Os dois avançam em alta velocidade. Ian é atingido pela bainha, mas grita para continuar. Ele é golpeado novamente e insiste em tentar outra vez. Mesmo sendo atingido repetidamente, não desiste. Carriel também grita para ele avançar de novo. O jovem se pergunta por que não está funcionando. Ele não entende por que não consegue cortar uma simples bainha. Então se lembra do ensinamento sobre o fluxo da força. Não deve apenas balançar a espada, mas concentrar o poder na ponta. Enquanto ataca, Ian começa lentamente a entender o que significa controlar sua força. Carriel percebe que o som opaco da espada está ficando mais afiado. Yuan cruza sua lâmina com a bainha do mestre em um golpe poderoso. Ele percebe algo. Se combinar tudo o que aprendeu com a quantidade certa de força, conseguirá. Carriel sente que o próximo ataque será perigoso. Então Ian avança com um movimento preciso e veloz. Sua lâmina corta o ar, e ele consegue cortar a ponta da bainha de Kegel. Yuan comemora, empolgado. Grita que conseguiu, que agora entende, e diz que nem foi tão difícil assim. Kegel apenas observa, pensando que deve ter sido sorte. Então chama o garoto pelo nome, e ele responde imediatamente. Kegel puxa sua espada. Ele avisa que desta vez não vai pegar leve. Yuan avança novamente com toda a força. O impacto do golpe arremessa Kegel para trás. Ian comemora mais uma vitória, pulando de alegria. Kegel se pergunta que tipo de garoto ele é. Está impressionado. Yuan consegue usar a técnica secreta da espada, a língua da serpente. Mesmo tendo sido ensinado apenas a controlar a força, Ian absorveu a técnica perfeitamente ao vê-la brevemente no primeiro dia em que se encontraram, e agora a utiliza de forma ainda mais perfeita que o próprio mestre. Kegel fica em silêncio por um momento. A experiência do velho assassino lhe diz algo. A menos que o milagre aconteça, Ian já se tornou alguém que ele não pode derrotar. Kagel, mestre da mais poderosa guilda de assassinos do Império, a Nasus Poison, murmura baixinho. Ele chama Ian de um garoto absurdo. Enquanto o jovem comemora naquela noite por ter aprendido a técnica, Kagel anuncia que seu ensino acabou. Ele partirá ao amanhecer. Ian questiona a decisão, mas seu mestre afirma que ele já tem tudo o que precisa. Ele admite. Em menos de uma semana, Ian se tornou mais forte que ele. Kagel diz que está satisfeito por sua esgrima não desaparecer e o aconselha a viver como quiser. Diz que Yuan já trabalhou duro até aqui. Sentados ao redor de uma fogueira, Yuan pergunta por que ele está indo embora. Kagel responde que é simplesmente o jeito dele. Então Yuan pergunta sobre o Lobo Negro. Kagel confirma que é um presságio sinistro. Yuan diz que encontrou o Lobo Negro recentemente. Ele sonhou que sua cabeça foi cortada, então pensou que seu mestre fosse o presságio. Kagel responde que, se o tivesse matado, aí sim seria o sinal. O azar
azar não tem forma fixa. Antes de partir, ele decide dar um conselho. O primeiro, encontrar uma arma adequada à sua força. Ela precisaria ser feita de aço Dana para suportar seu poder. O aço Dana é um metal lendário imbuído de magia. Seu método de criação foi perdido. Só pode ser extraído de ruínas antigas, tornando armas feitas com ele extremamente raras. Ian pergunta por que recomendar algo que ele não pode pagar. Kajal responde que é apenas para ele saber o que procurar. Ele o alerta. Se algum dia vir alguém usando uma arma de aço Dana, mesmo de longe, deve fugir sem olhar para trás. Ele avisa que, se não souber seus limites, não viverá por muito tempo. Ian concorda em lembrar disso. O mestre se levanta para partir. Yuan pergunta se ele já vai. Kagao o aconselha a não lutar contra inimigos que não pode vencer e a usar qualquer meio necessário para matar, se preciso. Ele diz que, se seguir essa regra, provavelmente não morrerá, e como conselho final, pede que ele não morra. Yuan observa seu mestre desaparecer pela floresta escura, lembrando-se de suas palavras sobre fugir ou matar, e acima de tudo, sobreviver. Ele promete que nunca vai esquecer. Enquanto isso, no castelo dos Itz, Madame Itz pergunta a Karamov se a bebida está do seu agrado. Ele responde que o gosto é como urina podre e ordena que levem aquilo embora. Ela então quebra a garrafa com o leque. Comenta que era uma bebida cara que ele não gostou. Madame Itz diz que a única bebida melhor está no quarto de Lord Gaen. Ela sugere que ele vá para um aposento mais confortável, já que deve estar cansado da viagem. Continua dizendo que o quarto de Lord Gaen é muito confortável e que ele não ficará desapontado. Em seguida, insinua que os dois poderiam se divertir juntos. Karamov simplesmente ordena que ela desapareça. Madame Itz insiste, dizendo que Lord Gaen chegará tarde e que eles não têm muito tempo. A expressão de Karamov muda. Ele declara que já está cansado daquilo. Diz que vai se divertir. Um grito ecoa pelo salão. Karamov segura a mulher pelo pescoço, falando sobre o tipo de entretenimento que ele aprecia. Massacre. Philip observa a cena por uma fresta da porta e fica apavorado. Enquanto isso, ao retornar, Johan para no topo de uma colina. Ele olha à frente e se pergunta o que está acontecendo. A vila e o castelo estão em chamas. Ele se pergunta por que tudo está queimando. Gaen cavalga com seus homens e questiona por que há fumaça saindo de suas terras. Um de seus soldados alerta que o incêndio parece grande e que ele deve voltar imediatamente. De repente, o cavalo dispara em alta velocidade. Ele chega aos portões de sua propriedade. Os guardas zombam dele por ter demorado e o apressam para entrar. Eles o avisam que Sir Karamov não é uma pessoa paciente. Gesson encara a cena diante de si. O pátio está coberto pelos corpos de seus homens e servos, rostos sem vida espalhados pelo chão. Então ele olha para frente. Uma figura de armadura se aproxima. Sir Karamov o cumprimenta, dizendo que ele está atrasado. Gesson pergunta o que ele está fazendo, enquanto leva a mão ao cabo de seu machado. Ele saca a arma e exige saber o que Karamov pensa que está fazendo. Karamov o acusa de alta traição e tentativa de assassinato do imperador. Ele anuncia que a casa Itz será exterminada por decreto. Gesson grita que aquilo é um expurgo, que estão apenas o acusando falsamente para executá-lo. Em seguida, avança contra Karamov, declarando que não permitirá que ele faça o que quiser. Karamov simplesmente ordena que o toque de trombeta seja feito e dá a ordem de recuperar o selo da família Itz e purgar todos no território. Um soldado leva a trombeta à boca. A ordem final é dada: apagar aquela terra do mapa. O exército imperial avança, gritando. Em meio à vila em chamas, um soldado se aproxima de um aldeão ferido. O homem ajoelhado o chama de desgraçado cruel. O soldado pergunta se é tão difícil dizer onde o filho do porco está escondido. Ele decide matá-lo, mas no momento do ataque, Ian aparece e bloqueia o golpe. O jovem corta o soldado com sua espada. O aldeão observa o sangue jorrar e reconhece seu salvador, Lord Johan. Johan o ajuda a se levantar e pergunta o que está acontecendo. O homem responde que as tropas imperiais estão matando todos os aldeões que encontram. Padre Valberg acrescenta que é possível que Lord Gesson já tenha sido morto. Johan recebe a notícia sobre seu pai. Valberg continua, dizendo que estão queimando toda a vila para exterminar tudo. O jovem percebe que precisa voltar ao castelo. Então ele ouve uma voz familiar por perto. Ele se vira e caminha em direção ao som, enquanto Valberg o chama. Johan encontra a pequena Del caída no chão e pergunta se é ela. Ele diz à criança que ela está segura agora e a chama para perto. De repente, ele sente um perigo iminente. Del aponta para trás dele, gaguejando que seu pai foi atingido. Ian se vira para olhar. O homem que antes protegia e sorria para sua filha, agora está caído no chão, sem vida. Ian vê os corpos de mais aldeões ao redor. A família que antes o recebia com alegria, agora está morta. Os homens com quem ele bebia e ria também foram mortos. Ele range os dentes. Del se agarra à sua capa. Ian diz que é perigoso ficar sozinho e manda que ela fique com o padre Valberg. A garota concorda. Então ele se vira e caminha em direção às chamas, enquanto Valberg pergunta para onde ele está indo. Segurando Del, Valberg grita que ele não deve ir e que precisa fugir. Yuan para ao ouvir seu nome sendo chamado. Ele olha para cima e vê um estandarte imperial com uma cabeça empalada no topo. É a cabeça de seu pai, Gaen. Uma placa de madeira anuncia que o Duque Gaen foi executado por traição contra o imperador. Também avisa que qualquer
qualquer um que tentar recuperar o corpo será punido pelo mesmo crime, assinado por Karamov. Um soldado próximo o reconhece. Pergunta se ele não é o filho bastardo. Zomba dele, dizendo que achou que ele tinha fugido, e pergunta se voltou para morrer. Yuan saca a espada rapidamente. Ele corta o mastro do estandarte, que cai no chão e é pisoteado. O soldado grita para os outros não ficarem parados e para matá-lo imediatamente. Yuan encara todos. Então avança e massacra os soldados. O último cai no chão. Yuan fica sozinho, cercado pela destruição de sua vila. Ele se pergunta por que está fazendo aquilo, por que está voltando ao castelo. Lembra do aviso do padre Valberg para fugir, e sabe que deveria estar correndo. Voltar ao castelo para enfrentar Karamov só significaria morrer sem motivo. De repente, ele ouve alguém chamar seu nome. Ele encontra Philip gravemente ferido entre os corpos de outros cavaleiros. Philip o reconhece e diz que ele está vivo. Pergunta por que ele voltou e o avisa para ir embora, pois morrerá se ficar. Então Philip remove o elmo, dizendo que queria entregá-lo a ele quando Yuan se tornasse Lorde. Yuan segura o elmo em mãos. Ele range os dentes, lembrando das palavras de seu mestre sobre entender a diferença de nível entre adversários. Ele também havia dito para fugir se a situação fosse perigosa. Mesmo sabendo que seu inimigo é um cavaleiro do imperador, Yuan toma uma decisão. Ele se lembra das palavras finais de seu mestre. Se for lutar, deve matar. Yuan coloca o elmo e diz: a hora é agora. Então ele se levanta. O jovem atravessa os portões do castelo. Ele encara um grupo de soldados imperiais. Os soldados se perguntam como ele entrou e onde estão os guardas. Yuan fecha o punho e grita por Karamov. Ele avança contra os homens, gritando para que aquele desgraçado apareça. O jovem pisa firmemente no chão de pedra. Ele permanece imóvel, vestindo sua armadura completa. O sangue escorre de sua espada. San Karamov finalmente aparece, comentando que o filho fugitivo sobreviveu. Ele o reconhece como Ioanitis, o homem que estava diante do castelo mais cedo. Yuan diz que não está com humor para trocar nomes. Yuan apenas manda Karamov pensar nele como um homem muito irritado. Karamov diz que ele deveria ter continuado fugindo para viver, supondo que ele não se importa com a própria vida. Então aceita o confronto iminente. Com a espada em mãos, o desafia a atacar, se quer morrer. Yuan responde que não precisava dizer isso. Era exatamente o que ele já pretendia fazer. Yuan avança. Sua espada colide com a de Karamov em meio às chamas. As lâminas se pressionam. Yuan tenta um golpe lateral, mas Karamov bloqueia com força. As espadas deslizam uma contra a outra. Em seguida, Karamov o desarma com um golpe poderoso. A espada de Yuan voa para longe, e ele salta para trás, desviando. Ele pousa e se prepara novamente. Karamov comenta: isso está divertido. As espadas de Yuan se quebram repetidamente em vários pedaços. Fragmentos de lâmina ficam suspensos ao seu redor. Yuan observa os pedaços da arma. Karamov avança e ataca com sua espada. O golpe desce em um arco amplo, cortando um pilar de pedra ao meio. Karamov acha a situação interessante. Diz que Yuan é muito mais forte do que Brits jamais foi. Então ele percebe um de seus soldados. Arranca a cabeça do homem e a arremessa, declarando que isso sim é diversão. Ele exige que o filho bastardo da família Yids o entretenha mais. Yuan se recupera e bloqueia o próximo ataque. Seu bloqueio racha a armadura de Karamov. Ele aproveita a abertura para contra-atacar. Sua lâmina corta o braço de Karamov. Karamov recua alguns passos. Os dois se encaram à distância. Karamov olha para o próprio braço, questionando como Yuan conseguiu cortar sua armadura de aço Danis. Ele observa o dano na manopla. Yuan aperta o cabo da espada com força. Karamov considera impossível um humano danificar aço Danis e passa a questionar quem ele realmente é. O jovem levanta a espada novamente. As lâminas colidem com força. Karamov se surpreende com a força dele, mas Yuan continua o ataque com um golpe descendente. Karamov bloqueia. Yuan pressiona com outro golpe poderoso. Karamov o julga um bruto. Alguém com força, mas sem técnica, apenas balançando a espada. Ele se prepara para contra-atacar. Ele desvia o golpe de Yuan para o lado e então avança com uma estocada. Yuan desvia rapidamente, percebendo que não consegue defender um ataque tão simples. Karamov percebe que Yuan luta apenas por instinto, sem técnica, e se pergunta se Gain nunca o ensinou a lutar. Ele o considera um oponente perigoso e decide que precisa acabar com a luta rapidamente. Karamov se prepara para o próximo golpe amplo de Yuan. Ele apara o ataque, mas a lâmina de Yuan crava profundamente contra dele. Com as duas mãos, Yuan empurra a espada para frente, mas Karamov consegue desviar. O jovem o provoca, dizendo que a cabeça dele vai rolar. Então Karamov percebe algo inesperado no movimento de Yuan. Yuan consegue segurar a lâmina de Karamov com as próprias mãos. Uma forma semelhante a uma serpente surge em seu braço. Em seguida, ele acerta um soco direto no rosto de Karamov. O golpe o arremessa para trás com força. O impacto destrói parte da armadura. Karamov cospe sangue. Sua espada cai no chão de pedra. Ele recua, segurando a boca. Então ele reconhece a técnica, a esgrima de assassinato de Kagel. Ele percebe que Yuan estava escondendo sua verdadeira habilidade. Seus olhos se arregalam. Ele se amaldiçoa por ter baixado a guarda. Seu corpo se curva para frente, enquanto mais sangue escorre de sua boca, formando uma poça no chão. Ele se endireita e encara Yuan.
O jovem o observa atentamente. Yuan remove o elmo e pergunta por que ele fez tudo aquilo. Karamov responde: tudo foi por Sua Majestade Imperial. Ele explica que o Império está instável, então o Imperador empunhou a espada imperial para corrigir isso. Ele menciona a espada chamada Mavara. Karamov se apoia na própria espada, tossindo, enquanto Yuan permanece diante dele. Então Karamov começa a rir e diz que está impressionado com Johann. Afirma que por décadas lutou contra inúmeros cavaleiros, mas nunca encontrou alguém tão forte. Ele o convida a ir com ele para o Império. Diz que Sua Majestade precisa de talentos fortes como ele agora. Promete ouro infinito, glória e vastas terras férteis. O próprio Imperador o nomearia Cavaleiro Imperial. Ele o incentiva a se tornar a espada do Imperador. Yuan permanece em silêncio diante da oferta de riqueza infinita. Ele desvia o olhar, olha para cima e diz que aquele era o tipo de vida com que sempre sonhou, mas agora não sente nada. Então simplesmente recusa. Karamov pergunta o que ele disse. Yan o confronta por ter matado sua família e também servos inocentes que não fizeram nada de errado. Karamov repete a palavra servos e questiona se ele está recusando a oferta por causa deles. Ele range os dentes. Então Karamov grita, perguntando quem se importa com a morte deles, chamando-os de insetos. Declara que os fortes bebem o sangue dos fracos e que essa é a lei do mundo. Yan permanece em silêncio diante dessas palavras. Ele fecha o punho e pede desculpa ao seu mestre, dizendo que não consegue controlar sua força. Então o jovem avança e acerta um soco no rosto de Karamov. O impacto atinge sua cabeça com violência. Yuan mantém o punho fechado e ataca novamente, gritando sobre o imperador. O segundo soco acerta o lado da cabeça de Karamov. Ele continua atacando, gritando sobre vidas sem valor. O olho de Karamov reflete o próximo golpe se aproximando. Yuan grita, perguntando o que faz ele se achar tão grandioso. Em seguida, exige saber quem lhe deu o direito de decidir quem vive e quem morre. Yuan desfere um último soco no rosto de Karamov. O olho dele se arregala com o impacto. Sangue jorra de seu rosto. Sua mão treme no chão. Yuan abaixa o punho ensanguentado. Ele fica de pé sobre o corpo caído de Karamov, então se vira para ir embora. Karamov o chama de tolo. Diz que ele deveria ter aceitado sua oferta. Agora é tarde demais para alguém que quebrou a espada do imperador. A partir de agora, ele só conhecerá sofrimento. Yan encara Karamov enquanto o dedo dele cai sem vida. Seu corpo então se desfaz. Yuan reflete que, para sobreviver em um mundo que aceita a morte, tudo em que pensava era dinheiro, mas agora ele fecha o punho. Todos no território foram massacrados. Sua família e seus vizinhos foram mortos e queimados. Mesmo que o mundo inteiro se torne seu inimigo, ele caminha entre os corpos. Ele apenas fez o que precisava ser feito. Nunca irá se arrepender, não importa o que digam, porque esse agora é o seu jeito de viver. Os portões da fortaleza se abrem rangendo sobre o céu noturno. Um guarda libera o caminho. Jane e seu grupo de elfos entram no pátio. Ela se vira para um soldado ferido e pergunta, pela última vez, se o relato dele é verdadeiro. O soldado jura que não há mentira em suas palavras e implora que ela acredite. Ele conta como o homem invadiu a área, derrotou todos os soldados e, com as próprias mãos, arrancou a cabeça de Sir Karamov. O soldado conclui que aquela foi a última vez que viram Karamov. Jane observa os corpos no chão e pergunta por que o corpo dele não está ali. Ela exige saber como pode acreditar em uma história dessas sem provas. O homem responde que também não entende isso, mas viu acontecer. Outro elfo se aproxima, informando que o grupo de perseguição está pronto. Ela confirma que já vai. Jane caminha pelo pátio, para diante de suas tropas e dá a ordem, caçá-lo e matá-lo. Ela anuncia que o alvo é Yanites. Yuan corre pela floresta ao pôr do sol. Ela o acusa de ser um traidor de sua linhagem e suspeito do assassinato de Sir Karamov. O jovem continua fugindo pela mata, carregando Philip nos ombros. Jane ordena que seus homens o caçem, matem se necessário, mas o tragam de volta. Soldados o cercam na floresta escura. Um elfo cai diante de sua espada. Yuan abre caminho entre as tropas. A comandante alerta. Ele consegue cortar açudanes. Nunca o enfrentem sozinhos. Tratem isso como uma caçada a um dragão. Ela ordena que todas as rotas do território sejam fechadas e que o persigam sem descanso até ele ceder. Os soldados reagem à notícia da morte de Karamov. Jane mantém o olhar firme e declara que devem levar a cabeça daquele bastardo à sua majestade. Uma lembrança de Philip, ferido, surge na mente de Yuan, dizendo para ele ouvir com atenção. Ele manda que vá até o estábulo, pegue um cavalo de guerra e fuja, insistindo que ele precisa sobreviver a qualquer custo. Yuan chega ao estábulo. Exausto, achando que era o fim, ele olha para trás, ofegante. Esconder o corpo de Karamov não causou o caos esperado. O grupo de perseguição se moveu mais rápido do que ele imaginava. Com dificuldade, ele se levanta e abre a porta do estábulo. Lá dentro, reconhece o cavalo de guerra de Gain. Yuan agradece ao irmão. Ele acaricia o animal, dizendo que com sua ajuda, talvez consiga descansar um pouco.
Ele decide dar um nome ao cavalo. O animal o encara. Ele o chama de Philip. Um soldado elfo grita que viu o brilho do aço Dana e ordena que revistem a área. Ele afirma que o bastardo está por perto. Um guarda diz ter ouvido cascos. Ioan irrompe pela floresta montado no cavalo, surpreendendo os soldados. Ele segura o corpo nos braços enquanto avança. Um soldado o identifica como Ianites e grita que ele está fugindo a cavalo. Ele dispara pela escuridão da floresta. A comandante elfo ordena: derrubem-no, não o deixem escapar. Soldados disparam bestas contra ele. Flechas atingem a armadura do corpo que Ian usa como escudo. Ele desaparece entre as árvores iluminadas pela lua. Ioan cavalga durante a noite, rapidamente despistando o grupo de perseguição. Ele alcança as profundezas da Floresta Negra. Para e diz que, mesmo Philip sendo um homem complicado, deixá-lo sem sepultura parece errado, e ele pega a espada do corpo. Ioan a examina, percebendo que a lâmina é leve, resistente e feita de aço Danis. Ele a desembainha e observa as inscrições. Reconhece uma escrita imperial antiga: eu sou aquele que recupera brasões. Ele repete o nome: recuperador de brasões. E se pergunta se isso significa recuperar os símbolos das famílias. Achando o nome estranho, decide ficar com a espada e enterrar a armadura. É um desperdício, mas promete voltar depois. Carregar tudo agora não ajudaria. Ele começa a cavar uma cova. Após enterrar o corpo e os equipamentos, ele se pergunta se isso é suficiente. A imagem de Karamov surge em sua mente. Ele sabe que quando a notícia se espalhar, todo o Império irá caçá-lo, junto com os cavaleiros de Karamov buscando vingança. A ameaça de que ele só conheceria sofrimento ecoa em seus pensamentos. Ele reflete que sua vida já era sofrimento muito antes de matá-lo. Com a casa Itis destruída e sem dinheiro, ele se pergunta o que fazer agora e decide descansar. De repente, um rosnado ecoa na escuridão. Ele se vira. Um enorme lobo negro aparece diante de Ianites. Ele encara a criatura. Exausto, lamenta o aparecimento do animal naquele momento. Ele sabe que não tem chance nessas condições. Mal consegue segurar a espada. Sua única esperança é alcançar o cavalo e fugir. Mas uma voz próxima grita que encontraram o cavalo. Soldados capturam o animal, dizendo que ele deve estar por perto. Ian reconhece os lobos de Acton e percebe que o alcançaram. Um elfo aponta na direção dele, dizendo que ouviu algo vindo dali.